Olá, meu nome é Manuel Gibson. Bem-vindo a este vídeo sobre imitâncias, impedâncias, admitâncias e fasores, com aplicação na análise de circuitos elétricos. Veremos os seguintes assuntos neste vídeo: o que é imitância, imitâncias e a variação no tempo, sinais e fasores e algumas considerações finais sobre os assuntos abordados. Primeiro item, o que é uma imitância? O que é imitância? Vejamos a definição da Wikipedia. Imitância é um conceito que abrange impedância e admitância, sendo utilizada na engenharia elétrica e caracterizando uma relação entre tensão e corrente em circuitos elétricos. O termo foi criado por H.W. Bode, sim, aquele mesmo dos diagramas de Bode. Quando você trabalha na carta de Schmitt, projetando estruturas de casamento de impedância e fica alternando entre impedância série e admitâncias em paralelo, você está, na verdade, operando com imitâncias. Uma impedância é uma imitância. Uma admitância é uma imitância. Imitâncias, impedâncias e admitâncias, na verdade, expressam a relação entre tensões e correntes em um dispositivo, componente ou circuito elétrico. A imitância, então, pode ser tanto uma impedância Z, expressa em ohms, quanto uma admitância Y, expressa em Siemens. Observe que são relações entre tensão e corrente em um dispositivo. Imitância não tem unidade. A relação entre impedância Z e admitância, a impedância é inverso, a recíproca da admitância. A impedância em ohms, a admitância em Siemens. Ambas são imitâncias. Uma impedância expressa em ohms expressa a relação entre tensão e corrente em uma determinada parte de um circuito ou componente dispositivo. A admitância expressa a relação entre corrente e tensão, expressa agora como admitância em Siemens, em um determinado ponto ou componente dispositivo do circuito. Ambas são imitâncias. Então, imitância é o conceito geral. Veremos agora imitâncias e sinais variantes no tempo. Lembrando que uma impedância é composta por uma resistência e por uma reatância. Pode ser apenas resistência, apenas reatância ou temos os dois componentes. E a reatância é composta por uma reatância capacitiva e uma reatância indutiva, onde a impedância expressa em ohms. Então, resistência R expressa em ohms, reatância capacitiva XC expressa em ohms, reatância indutiva XL também expressa em ohms. Aí temos Z igual a R mais X. Z é a nossa impedância, um número complexo em ohms. Pode ter a parte imaginária igual a zero e ter apenas a parte real. A parte real é a parte resistiva da resistência em ohms. Essa é a parte imaginária, a parte reativa ou reatância. Talvez você esteja surpreso porque eu não coloquei o J na frente de X. Eu já estou considerando X como sendo J módulo de X. Vamos ver porque facilita isso mais à frente. R, então, é a impedância resistiva ou a resistência associada a um componente resistor, puramente resistivo, apenas perdas ômicas. XC é a reatância capacitiva associada a um capacitor ideal, sem perdas ômicas. XL é a reatância indutiva associada ao indutor ideal, também sem perdas ômicas. A composição da admitância é condutância e susceptância, expressa em Siemens. A condutância G, a susceptância capacitiva BC e a susceptância indutiva BL. Todos os três parâmetros expressos em Siemens. Aí temos a composição da admitância, G mais B. Mais uma vez, B é composto por J mais módulo de B. A admitância, então, é um número complexo em Siemens. G é a parte real, a condutância em Siemens. E B é a parte imaginária, a susceptância em Siemens também. Condutância associada a um resistor ideal, puramente resistivo. A susceptância capacitiva associada a um capacitor ideal. E a susceptância indutiva associada ao indutor ideal. Vejamos agora sinais no domínio do tempo e da frequência. Nós podemos expressar um sinal cossenoidal do tipo A pico cosseno de ômega-t mais φ como a parte real de A pico vezes E elevado a J ômega-t mais E elevado a J φ. Aí nós teremos a representação na forma de fasor. Se derivarmos agora o parâmetro EJ ômega-t, obtemos J ômega EJ ômega-t. Derivar no domínio do tempo, então multiplicar por J ômega. Fica muito fácil agora quando você
você quer obter a derivada do sinal, basta multiplicar por j ômega. A integral, inverso, integrar é dividir por j ômega. Fica fácil agora, para determinar a integral, basta dividir por j ômega. Vamos agora definir alguns elementos reativos. Vamos definir capacitância. Carga é igual ao produto da capacitância vezes a tensão, que é igual a C vezes V. Se derivarmos a carga ao longo do tempo, temos a taxa de variação da carga no tempo. Esta é a definição de corrente. Assim, a corrente no capacitor é dada por C, taxa de variação no tempo da tensão no capacitor, conforme mostrado na equação. D dt é a taxa de variação no tempo. Como que essa tensão varia no tempo? Podemos agora partir da definição de indutância em função de fluxo, indutância e corrente, derivando o fluxo em relação ao tempo, obtendo a taxa de variação do fluxo ao longo do tempo, é a definição da tensão indutância, dada por L, DI, L, dt, onde DI, L, dt é a taxa de variação no tempo da corrente. Temos agora a definição da tensão no indutor, L vezes a taxa da variação na corrente no tempo. Agora podemos uma rápida observação. Se L for constante, não variar no tempo, ou seja, se essa variação for zero, qual a tensão no indutor? Exato, zero. Indutor ideal, hein? Componente resistor tem uma resistência, a relação VR de T é R vezes IR de T. Para o indutor, a tensão L é L dIL dt. E para o capacitor, IC é igual a C dV dt. Vamos agora falar sobre sinais e fasores. O que nós vamos abordar agora, a forma como nós vamos abordar, só vale para sinais senoidais ou cossenoidais, são sinais ortogonais. Vimos isso no vídeo anterior. E se o sinal não for senoidal, você simplesmente aplica Fourier, expansão em série de Fourier, e trabalha com cada senoide que compõe o sinal. Seja um sinal V de t igual a um V de pico cosseno de ômega t mais φ1. Então, o fasor desse sinal, esse V com esse ponto em cima, é igual ao V de pico fase φ1. E se for uma corrente? I de pico, fase φ2. Veja como é simplíssimo transformar um sinal cossenoidal em fasor, onde ômega é 2πf, frequência angular, e f é a frequência em hertz. Observe que no fasor não está presente a frequência. Você tem que saber que frequência é no final, quando você for calcular a resposta no final do problema ou no final do seu projeto, da sua análise. Você faz todo o cálculo independente da frequência inicialmente. Vamos um exemplo. Vamos ter agora dois sinais, V1 de t, V2 de t. Observe que V1 e V2 têm valor de pico 12 volts. Só que a fase dos dois sinais, 38 graus. Só que a V1 de t, a frequência ômega t ômega é 10 a sexta. Já no B, o ômega de ômega t é 10 oitava, então frequências diferentes. Como o valor de pico dos dois sinais é 12 e a fase 38, temos que tanto o fasor V1 quanto o fasor V2 são iguais a 12 ângulo 38 graus. Cuidado para não se confundir. Não se esqueça que a frequência alguma hora vai ter que ser utilizada. Então, você pode ter fasores iguais e sinais distintos? Sim, basta que a amplitude de pico seja igual e a fase também. Mas cada um tem que ser aplicado à sua própria frequência específica. Veja, B, uma frequência é diferente, mas não aparece no fasor. No próximo exemplo, nós vamos determinar a frequência desse sinal. 12 cosseno de 10 a sexta t mais 38 graus. Nós sabemos que ômega é igual a 2πf, que é igual a 10 a sexta. Logo, F é simplesmente ômega, 10 a sexta, dividido por 2π. E encontramos 159,154 kHz. Então, um sinal em torno de 159 kHz, nós temos o ômega de 10 a sexta. Vamos agora à definição da nossa impedância, que é um número complexo com parte real e imaginária ou um fasor. Sim, impedância pode ser colocada como um fasor, módulo e fase, sendo a divisão da tensão, módulo e fase, pela corrente, módulo e fase. Lembra da definição de impedância, relação entre tensão e corrente? E a admitância, exatamente igual, só que agora a relação entre corrente e tensão. Ela expressa, a admitância expressa em Siemens. Então, como é que nós operamos com o fasor? Vamos tomar dois fasores. Fasor 1, F1, fasor 2, F2. Tem um módulo e tem um ângulo. Como é que nós obtemos o fasor F3? O produto dos dois fasores, F1 e F2. Sabemos que o fasor é composto por um módulo e por um ângulo. Como é que nós calculamos o módulo de F3? Simples. Multiplicamos os módulos dos dois fasores F1 e F2. Como é que nós encontramos o ângulo θ3? Fácil. Somamos θ1 e θ2, respeitando os sinais dos θ1 e θ2. Então aí está como multiplicamos os fasores. Bem simples, não? E a divisão?
Queremos agora F4, que é F1 dividido por F2. Como é que dividimos fazores? Simples. O módulo de F4 é simplesmente a divisão dos módulos de F1 e F2. Já θ4, o ângulo de F4 é θ1 menos θ2. Respeite os sinais de θ1 e θ2. Então, aí está a divisão dos fazores. Vamos agora considerar os fazores F1 e F2, módulo e ângulo. A maneira de escrever o fazor depende da referência. Pode ter um circunflexo sobre a letra maiúscula, pode ter um ponto, linha. Basta você saber que tem que ter um módulo e um ângulo. Queremos agora determinar o produto dos dois fazores, F3, F1 vezes F2, e a divisão de F1 por F2, fazor F4. O módulo de F3 é o produto dos módulos, 25 vezes 2, 50. θ3 agora é a soma de θ1 com θ2, 44 graus. Nosso fazor F3 é simplesmente módulo 50, ângulo 44 graus. F4, que é a divisão, dividimos os módulos, achamos 12,5, subtraímos θ1 menos θ2, achamos 32 menos 12, 20 graus, de modo que F4, a divisão dos dois fazores, é 12,5, ângulo 20 graus. Muito simples. Vejamos algumas considerações finais. As imitâncias relacionam tensão, corrente, corrente e tensão. São adimensionais e imitância não tem unidade e englobam as impedâncias, essas sim expressas em ohms, e as admitâncias expressas em símens. As impedâncias expressam a relação entre tensão sobre corrente. Já as admitâncias expressam a relação corrente sobre tensão. Utilizar fazores simplifica muito a análise e a síntese de circuitos. Fazores pressupõem sinais senoidais. Os sinais elétricos que não são senoidais, eles podem ser decompostos em sinais senoidais aplicando simplesmente a transformada de Fourier. Um fazor é basicamente a amplitude e a fase relativa. Podemos obter facilmente o produto ou a divisão de dois ou mais fatores. Veremos mais tarde a adição e a subtração. O que é que nós vimos neste vídeo? Conversamos sobre o parâmetro imitância e impedâncias e admitâncias. Como as relações entre tensão e corrente podem ser expressas por imitâncias, que são impedâncias ou admitâncias. Quais as relações entre tensão e corrente no estado estacionário para resistor, indutor e capacitor? No vídeo anterior a este, conversamos sobre quando ligamos a fonte, quando temos um pulso no capacitor, no indutor, no resistor, um transiente. Neste vídeo, abordamos o estado estacionário. O sinal está sempre presente, a senoide é sempre presente. O que nós vamos ver no próximo vídeo? Como as impedâncias variam com a frequência, porque até agora o parâmetro de frequência ficou subentendido, não foi utilizado na resolução da análise. Como expressamos reatâncias em função das tensões e correntes fasoriais e dos valores das reatâncias envolvidas, quando agora temos capacitores, indutores e resistores em circuitos com uma certa frequência, como é a resposta a essa excitação? Como podemos trabalhar com impedâncias graficamente? Estamos vendo que fazor basicamente parece um vetor, ele tem um módulo e um ângulo. Parece razoável que nós possamos fazer subtração e adição analogamente como fazemos vetor, graficamente de maneira extremamente simples, facilitando muito o nosso trabalho. Então, até o próximo vídeo. Obrigado por ter assistido a este vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal, acione o sino e seja notificado dos novos lançamentos semanais.